Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solto a noiva apaixonada, te esperando para dançar. E dando continuação hoje ao nosso estudo, né? Esse último capítulo do nosso estudo. Vamos lá para a carta de Tiago, né? Deixa eu dar só uma conferida aqui na minha Bíblia para eu não errar em falar, porque é sempre bom. A epístola. Vamos lá para a epístola de Tiago. Tiago 1:7 vai dizer assim, ó: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Essas pessoas que a gente falou nas partes anteriores, esse tipo de gente que não pratica o que Jesus deixou escrito, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, porque não vai. Ó, o versículo 8: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O rico em seu abatimento. Nós vimos aquela passagem do homem rico que não queria se desprender das coisas dessa terra para fazer a vontade do Senhor. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosura e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Tá vendo que é por isso que Jesus falou, né, que tem uma passagem lá que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas não é aquela agulha de costurar não, tá? Jesus deixou essa expressão da agulha, mas não é a agulha de costurar não. Porque, infelizmente, o rico ele não quer se desprender das coisas deste mundo, né? Nem tampouco o ser humano quer fazer a vontade de Deus, cumprir o que a Bíblia está falando para que a gente cumpra, para poder a gente entrar no reino do céu. A gente tem que cumprir, não somente falar, não somente falar e nem pregar, mas nós temos que praticar. Só praticando é que a gente vai conseguir entrar nas mansões celestiais. Olha só. Bem-aventurado o homem que suporta, aqui é o versículo 12 de 1 Pedro. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Suportar a tentação é você ser tentado, mas você não cair na tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, entendeu? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos tentados. Mas nós não devemos ceder à tentação, porque se nós não cedermos à tentação, nós seremos
aprovados e nós vamos receber a coroa da vida. A coroa da vida que nós vamos receber não é aqui nessa terra, é quando nós chegarmos nas mansões celestiais, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque muitas das vezes as pessoas é tentado e falam, Deus está me provando. Não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Se Deus ele não pode ser tentado pelo mal, por que ele vai tentar alguém? Deus não vai atentar. Quem vai atentar o ser humano a praticar as coisas erradas é o adversário, não Deus. Por isso que todas as vezes que formos tentados, nós temos que repreender, principalmente se nós percebermos que nós estamos sentindo algo que desagrada ao Senhor. Se nós estamos sentindo algo que desagrada ao Senhor, aí nós temos que repreender. Por quê? Porque isso é ato do maligno, não é ato de Deus. Porque o maligno ele vai nos tentar para nos tirarmos do caminho, para nós perdermos essa coroa. Entendeu? Então, Deus ele não tenta ninguém. Quem nos tenta é o adversário, porque o intuito do adversário é nos tirar do caminho. O versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Deixa eu ver a outra tradução aqui. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Se a pessoa já tem a prática de cometer coisas que desagradam ao Senhor, ela é tentada. Então ela sempre cai no laço da tentação. Por quê? Porque ela já é envolvida pelas suas próprias concupiscências. Entendeu? O versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tá vendo? É por isso que tem a palavra do Senhor, ela vai falar, né, sobre as concupiscências. Como é que se escreve isso? Concupiscência. Lá, deixa eu ver, aqui, ó. Vamos lá na João Ferreira de Almeida. 1 João 2, porque tudo o que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, todas essas coisas não provêm de Deus. Essas coisas provêm do adversário, porque a intenção do adversário é nos tirar da presença do Senhor. Então, como que ele vai nos tirar da presença do Senhor? Ele vai nos tirar da presença do Senhor, nos induzindo a cometer esses pecados. Agora, cai no laço, né? Quem quer? Cai no laço quem quer. Por quê? Porque Jesus já falou, né, que o intuito do adversário é nos tirar do caminho. Agora, se a pessoa sabe que tudo isso desagrada a Deus e continua cometendo esses atos e esses pecados, infelizmente, ela está se matando não somente espiritualmente, mas ela está matando, né, a sua alma, induzindo a sua alma ao inferno. O versículo 15 de 1 Pedro. Depois havendo... Isso, nós já lemos. O 16, olha, o 16 é o que está falando. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis. Então, quando vim, é por isso que, se eu não me engano, cadê esse? Tá aqui. É por isso que a gente tem que resistir ao diabo. Nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Aqui o versículo 17 de 1 Pedro. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo
do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Sobre a prática, olha só, sobre a prática da palavra de Deus, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O problema das pessoas é que elas não querem ouvir, quer falar muito e acaba se irando. E aí acaba o quê? Condenando a sua própria alma. Porque o que condena a gente não é o que entra na nossa boca, mas o que condena a gente é o que sai da nossa boca. Então é por isso que nós temos que vigiarmos muito o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca nos condena. Então nós temos que ouvir, pensar bastante em falar, porque se nós pensarmos bastante em falar, nós não vamos nos irar. O versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você irar, infelizmente, você não está agradando a Deus, você vai estar agradando o adversário. O versículo 21, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei em mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Desde o começo eu falei o que? Nós temos que ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, mas nós temos também que praticar a palavra. Porque se nós praticarmos a nossa palavra, se nós praticarmos a palavra, nós vamos estar vivenciando esse versículo, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, entendeu? Então a palavra ela tem que estar cravada no nosso coração, nós não podemos nos apartar dela, por quê? Porque é ela que vai nos conduzir às mansões celestiais. O versículo 22, ó, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve e não pratica, ele está se enganando. Ele está achando que está enganando a Deus, não, ele está enganando a ele próprio. Por quê? Ele não está praticando a palavra, aí ele fala bem assim, quando eu morrer eu vou para o céu. Será? A Bíblia está dizendo que tem que praticar. O versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era. A pessoa está olhando para ela mesma, sabe que ela é pecadora, sabe que ela erra. Mas ela olha para ela e acha uma pessoa extraordinariamente. Acha que não, porque está nesse mundo, não é apto a errar, não é apto a pecar. Nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, porém, cabe a nós querer pecar ou querer a santidade. Porque Deus ele deixou nas nossas vidas o quê? O livre arbítrio de escolha. Se a gente quer fazer o bem ou se a gente quer fazer o mal. Se a gente fizer o mal, depois que a gente morrer, a gente não vai receber a coroa da vida. Mas se a gente quiser fazer o bem, quando a gente morrer, a gente vai receber a coroa da vida. O versículo 23. Aquele, porém, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, serviu o livre-arbítrio, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Entendeu? Tudo aquilo que eu tava falando. Você tem que ler, você tem que praticar, você tem que querer saber qual é o livre arbítrio que você quer viver. Se é o bem, se é o mal. Porque se você viver o mal, você não vai alcançar a vida eterna, que é nas mansões celestiais.
Se você quiser o mal, você não vai alcançar as mansões celestiais. Mas se você quiser o bem, você vai alcançar as mansões celestiais, você vai receber a coroa da vida, você vai ter galardão eterno. Entendeu? Tudo isso é o que a Bíblia fala. Olha só, o versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. É por isso que a gente tem que pensar muito em falar, viu? Nem tudo é pra gente dizer. Tem coisa que é pra gente ouvir e ficar calado, mas tem gente que ouve e quer rebater. É o que acontece? Acaba desagradando a Deus. O versículo 27, a religião pura e imaculada para Deus e Pai é esta: visitar o órfão, as viúvas e as suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, não basta só pregar a palavra e nem ouvir a palavra, tem que viver a palavra, se é que a gente quer entrar nas mansões celestiais. Vamos lá para Apocalipse 22, 10. Nós sabemos que o apóstolo João, Deus deu essas visões para ele. Só que tem algo aqui muito interessante em Apocalipse 22, 10, que diz: e disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O 11. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, se você está procurando viver em santidade aqui nessa terra para alcançar as mansões celestiais, continua sendo santo. Se você está praticando se você está praticando a injustiça, se você está se sujando nessa terra, continue praticando a injustiça, continue se sujando, porque o teu fim está aqui na Bíblia. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver qual é o fim dessas pessoas. Em outra tradução, tá assim. O versículo 10. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Nós vemos o quê? Injustiça. Nós vemos pessoas se sujarem no pecado e acha que vai morar no céu. Pessoas fazendo coisas que desagradam a Deus e acha que tem um lugarzinho reservado lá no céu. O versículo 11, em outra tradução: quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Se você está sendo dedicado a Deus, continue sendo dedicado a Deus. Porque grande vai ser o seu galardão. Não se esqueça do que a gente aprendeu desde a primeira parte desse estudo. Está aí toda uma trajetória para poder a gente entrar no céu. Se não cumprir isso, não adianta. Tem que cumprir. Não tem outra escapatória, não vai ter desculpa quando entrar lá no céu. Porque Deus ele deixou a receita dentro da Bíblia para poder entrar no céu. Segue a receita quem quer entrar no céu. Segue a receita quem quer entrar nas mansões celestiais. Então, a noiva do Cordeiro, quando Jesus vier, a noiva do Cordeiro, ela vai avistar o noivo de longe. Aí ela começa: Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de esperando para dançar. Amém. Estaremos no próximo estudo. Tchau, a paz do Senhor.